Fala investidores, beleza? No vídeo de hoje eu quero comentar uma atitude que muita gente faz aqui na Bolsa de Valores que acaba perdendo dinheiro. Então se você já é sócio comigo aí de diversos ativos, já deixa seu like, sua avaliação é muito importante. Se você não investe ainda, se inscreva aí no canal e vamos junto nessa. Eu mostrei recentemente aqui que eu tava com rendimento de R$ 2.000 investindo lá fora em dólar. Aliás, na data de hoje já até subiu, olha só. Agora eu estou aqui com 5.000, alcancei $5.000 investido lá fora. E o meu rendimento aqui, $518. Se eu fazer isso aqui vezes 5, vocês vão perceber que já aumentou bastante. Vamos colocar aqui 518 vezes 5, que é mais ou menos a média do dólar, ou seja, R$ 2.590 aqui de rendimento dos meus ativos. Porém, esse é o ponto que eu quero falar aqui. Muita gente me questionou quando o índice que eu invisto ele estava caindo. Olha só, na data de hoje, aqui nos últimos 5 dias, ele está subindo. Porém, um ponto aqui que muita gente acaba vendendo os ativos é quando ele cai. Já vou explicar esse fenômeno, mas olha só, nos últimos 6 meses, a gente pode observar que aqui no gráfico ele teve uma queda bem grande e justamente nesse tempo aqui, 27 de outubro, o meu rendimento, ou seja, esses 518 vocês acabaram de ver, estava bem menor, estava na casa de $20 de rendimento. Portanto, eu não estava lá com esses 2.000, quase R$ 3.000 de rendimento. Na verdade, estava bem baixo aqui e estava caindo bastante. E aliado a isso, tinha várias notícias falando que os Estados Unidos estava com alguns problemas lá. E aí muita gente começa a ver essas notícias catastróficas e acaba vendendo os ativos com base nessas notícias aí. Esse é um erro que eu vejo muita gente fazendo. A pessoa começa a investir, não entende muito bem o porquê está investindo naquele ativo e quando há uma queda, ela sai vendendo como se fosse, sei lá, o dinheiro dela fosse evaporar, porque ela justamente não entendeu. Ela lê notícia, vê que os Estados Unidos está com a inflação alta e aí os ativos de renda variável acaba caindo e a pessoa fica no desespero, acaba vendendo sem entender o porquê. Passa algumas semanas, como a gente pode observar aqui, o ativo sobe novamente e aí a pessoa só fez o movimento oposto. Vendeu na baixa e comprou na alta. Isso acontece muito. Por isso que eu sempre falo aqui, bolsa de valores tem muito psicológico envolvido. Muita gente acha que é só matemática, mas não, definitivamente não. O psicológico tá aí e acaba atrapalhando muita gente. Muita gente tropeça muito nisso. Eu estava aqui com praticamente $20 apenas de rendimento. Estava chegando no ponto onde eu ia ficar já negativo em dólar. Ou seja, eu estaria com menos dinheiro do que eu investi. Isso acontece bastante na renda variável, por isso que eu falo, invisto para longo prazo. Aliás, nesse momento aqui agora, olha só, na data de hoje o dólar caiu, olha só, ele está R$ 4,89 e quando eu estava comprando o dólar, eu comprei ele na casa de R$ 4,90, 4,95, até $5 eu comprei, 5,10 também. Porém, ele está aqui dando uma oportunidade pra gente. Tá rolando aqui a Yellow Friday da Nomad. E olha só que legal isso aqui. O dólar Nomad sai 15 centavos mais barato do que o normal. E aí você pode aproveitar essa promoção utilizando esse meu cupom aqui. Mas olha só que legal. Se o dólar estiver 4,90, você vai pagar aqui 4,75. Nesse caso, como está 4,89, você vai pagar aqui 4,74, graças a esse 15 centavos que eles estão dando aqui de cashback. Aí se você quiser participar, basta acessar o aplicativo da Nomad, você vai fazer o seu cadastro lá normal, você vai utilizar aqui o meu código, e aí você vai fazer uma operação de câmbio. Presta atenção aqui que o limite para você fazer essa conversão é de até $1.000 aqui. E o que é fazer operação de câmbio? É basicamente você enviar o seu real para lá, você colocar dinheiro na sua conta e converter em dólar. Você vai conseguir comprar o dólar aqui. Hoje o dólar está aqui 4,89. Vocês vão ter ainda esse benefício de 15 centavos a menos. Está realmente valendo muito a pena, porque se você volta aqui para trás, vocês conseguem observar um ano para trás. Não teve nenhum dólar na casa de 4,75. A gente teve um único ponto aqui, ó, que chegou bem próximo disso, 4,77, 4,78 aqui. Ou seja, está realmente com uma oportunidade muito boa aqui. E o índice que eu falei lá fora que eu estava investindo, olha só. Se a gente volta aqui em um ano, dá para observar aqui que ele subiu bastante, deu aquela oportunidade onde eu estava com quase ficando negativo, estava só $20 de rendimento e novamente ele subiu aqui. Ou seja, embora o índice que eu invisto lá fora tenha subido, o dólar caiu. Eu ainda consigo investir lá fora em dólar e depois ganhar na valorização. Eu ainda vou fazer um vídeo aqui mostrando todos os ativos que eu tenho lá fora certinho, mas esse exemplo que eu estou falando acontece também em fundos imobiliários. Porém, o que eu acho legal do fundo imobiliário é o seguinte, quando você investe em FIIs,
embora a sua cota possa cair, existe o efeito do dividendo cair na sua conta. E muita gente negligencia isso, porque embora a sua cota caia, você recebe mesmo assim o dividendo. Isso te ajuda naquele efeito psicológico que eu falei, você não vê só o seu ativo caindo, você vê sim o dividendo entrando na sua conta. E o interessante, trazendo isso para os fundos imobiliários, um exemplo oposto que pode acontecer também é você comprar fundo imobiliário. Por você receber dividendo todos os meses, você acabar comprando um fundo imobiliário mais caro, ou seja, mais alto do que ele realmente vale. E aí é que está o ponto contrário a isso referente aos fundos imobiliários. No exemplo aqui, o MXRF11, PVP dele, olha só isso aqui, o quanto ele está alto. 1,11. Se a gente descer aqui, a gente consegue ver, ó, valor patrimonial por cota, ou seja, de fato, o quanto o fundo vale, é R$ 9,83. E hoje ele está aqui, ó, R$ 10,94. Ele está realmente muito mais alto do que ele realmente vale. O que acontece no longo prazo é que a cota acaba voltando para a média. Isso é muito comum. E aí a pessoa que pagou R$ 10,90, de repente vê o fundo lá a R$ 9,90, embora esteja recebendo os dividendos, vai estar com a cota negativa. Então tem que prestar atenção nisso. Não é porque você recebe dividendo todos os meses que vale a pena você comprar o fundo imobiliário a qualquer custo. No meu último vídeo eu mostrei onde eu comprei o MXRF11 R$ 1.000, sem querer, no valor aqui de R$ 10,82, realmente muito alto, mas eu mantive ele em carteira, foi um erro bobo, acontece, mas não é um fundo que eu vou ficar investindo nesse valor, sendo que tem outros mais baratos aqui na minha carteira. Aliás, eu quero colocar um novo fundo na minha carteira, como vocês sabem, já cheguei aos 100 mil, acho que eu preciso colocar mais alguns fundos na carteira. Já estou de olho em alguns aqui, nos próximos vídeos eu vou mostrar para vocês. Mas olha só, quando você investe em um ativo, você tem que investir por conta do ativo em si. O que tem dentro dele? No caso, um fundo imobiliário. Quais são os prédios que tem lá? De onde vem o dividendo daquele fundo? Em que ele investe? Qual é o setor? Galpões logísticos, shopping, prédios comerciais? Você tem que entender de onde ele vem, porque se você ficar comprando com base em notícia tem todo dia. Todo dia tem uma notícia ruim, uma notícia positiva. E aí, se você ficar comprando, lendo notícias, você vai perder muito dinheiro. Além disso, você vai ficar muito estressado. No comecinho, é muito comum a gente ler notícia, ficar assustado e sair procurando um monte de coisa sobre aquele determinado ativo. Vai estudando o ativo em si, fundo imobiliário, abre o RI dele, lê, entende qual é o valor daquela cota, o valor patrimonial dele. Realmente compensa você comprar agora? O que o fundo pretende mais para frente? Você tem que ler o relatório. Não vai ficar indo em notícia porque você vai ficar doido da cabeça. 500 são as 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos. Nesse caso aqui não existe um relatório para eu ficar lendo, é simplesmente aqui um índice que já se provou aqui ao longo do tempo. A gente pode até ver aqui, ó, nos últimos 5 anos ele vem subindo também. E esse é um ponto interessante aqui. Quando a gente investe em um índice, normalmente a gente vai ver muitas notícias lá também sobre o país. Só que geralmente, a maioria das vezes, a gente vai conseguir fazer bons investimentos em momento de crise, onde tá saindo aquelas notícias meio doidas mesmo de que o mundo vai acabar. É realmente difícil a gente saber filtrar as coisas e entender que esse é um bom momento para a gente investir. Portanto, lá fora eu não tenho, embora eu consiga falar inglês, eu leio, eu não tenho a expertise que eu tenho para avaliar as empresas aqui. Lá fora eu não consigo pegar um relatório do Google lá e ler e entender certinho. Por isso que eu invisto lá fora em um índice. Eu não vou dar uma de doido aqui, só porque eu invisto aqui eu vou sair lá fazendo stock pick nas empresas. É mais complexo, é mais denso, portanto eu prefiro, por enquanto, atualmente investir no índice lá fora, um ETF que replica o índice S&P 500, para mim é mais fácil. E quando esse índice estava caindo aqui, onde eu estava com a rentabilidade só $20, eu mostrei lá no Instagram, se você não me segue no Instagram, me siga lá, eu mostrei que eu estava comprando dólar e investindo lá fora. Então eu sempre mostro lá o que eu estou fazendo com mais rapidez do que aqui no YouTube. Se você ainda não investiu lá fora em dólar, aproveite essa promoção aí da Nomad, com esse meu cupom aqui, você consegue 15 centavos de cashback sobre cada dólar que você comprar, beleza? Se você curtiu esse vídeo aqui, tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, vamos trocando ideia. E é isso aí, vamos continuar estudando, continuar investindo até nossa liberdade financeira, beleza? Tamo junto demais!